Bem, pessoal, vamos lá, mais uma aulinha de física. Hoje nós vamos ver aí uma revisãozinha sobre análise vetorial. Então, antes a gente precisa assim de uns conhecimentos prévios, né, do que são uma análise vetorial. Então, nós sabemos que as grandezas físicas elas são divididas em escalares e vetoriais. As grandezas escalares elas são representadas por um número seguido de uma unidade de medida só, tá? Então esse número não tem ele só representa um valor numérico, uma intensidade. As grandezas vetoriais, por outro lado, elas têm direção e sentido além do número com a respectiva unidade. Para representar um vetor, para representar uma grandeza vetorial, nós utilizamos um vetor. E nele estão representados a direção, o sentido, e se ele estiver em escala, também o valor da grandeza desse vetor, tá ok? Então aqui nós temos uma representação vetorial. Então a seta vai representar aí a direção, tá? E o sentido do nosso vetor. E a letra, tá? Vai representar a unidade de medida, né? Que nós vamos estar trabalhando e também a representação física, né? No caso aqui a gente está usando o V em função do vetor que a gente está utilizando, mas o vetor, uma grandeza física vetorial, pode ser representada por qualquer letra. Ele pode ser um A de aceleração, que é uma grandeza vetorial, tá? Então vai ser um Azinho minúsculo com uma letra, com uma setinha em cima. A força, ela também é uma grandeza vetorial, então ela também pode ser representada por um F com uma setinha em cima. Se nós colocarmos em escala os vetores, nós podemos posicioná-los em sequência e nós teremos aí uma soma vetorial. Para fazer isso, a gente tem que unir o começo do primeiro vetor com o final do último vetor, tá? Ou com o final do segundo vetor. Então aqui a gente vai fazer aqui dois exemplos. Então eu tenho dois vetores aí, o vetor A e o vetor B, tá? Então primeiro vamos fazer uma soma vetorial A mais B. Então vou colocar o A. Então, como eu disse, nossa setinha tem que pegar o final da setinha A, que é ali bem na pontinha da seta, e vai colar com o início da setinha B, ok? A resultante, o resultado dessa soma vetorial vai ser um segmento de reta que vai iniciar o seu movimento no comecinho ali da seta A até a ponta da seta B. Então aqui nós temos o resultado da nossa soma vetorial. E se eu fizer uma soma B mais A, acontece alguma coisa diferente? Vamos tentar? Então, colocar a setinha B. A setinha A vai começar ali no final, na pontinha do B, até o final, até lá em cima. E agora a resultante, como eu comecei com o B, ela vai pegar ali do final do B até o comecinho do A lá em cima. Então, essa vai ser o nosso resultado. Notem que nessa soma vetorial, o valor do C e o valor do C na soma B mais A e o valor do C na soma A mais B é a mesma. Para facilitar o nosso trabalho, nossos exercícios, a gente vai trabalhar apenas com
três modelos de vetores, tá? Então, o primeiro, quando eles têm a mesma direção e sentido, ou seja, o ângulo entre esses dois vetores é zero, tá? Então, eu vou ter uma soma vetorial V1 mais V2. Quando eu tenho dois vetores em sentidos opostos, um apontando para um lado e outro para o outro, então o ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Aí essa soma vetorial, né, vai ficar V1 menos V2. E para vetores perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus, aí a gente vai usar uma formulazinha aí, relembrando aí o teorema de Pitágoras. V ao quadrado igual a V2 ao quadrado, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. No teorema de Pitágoras, a gente usa H, e no lugar de V1 e V2, a gente usa A e B. Então aqui vamos fazer alguns exemplos para vocês poderem entender melhor. Então eu tenho dois vetores, né? Não é três, é dois vetores, V1 que vale 6 e V2 que vale 8. E eu quero saber qual é o vetor resultante quando eu tenho aí duas setinhas que estão apontando na mesma direção, tá? E no mesmo sentido, são horizontais e estão apontando da esquerda para a direita e formando um ângulo de 0 graus. Então, a gente sabe que a soma vetorial é V1 mais V2. Então, o V é 6, V1 é 6, o V2 é 8, 6 mais 8 é 14. Muito difícil? Não, né? Bem facinho. Segundo exemplo, né? Eu tenho aqui dois vetores com a mesma direção, ou seja, elas são horizontais, mas de sentidos contrários, enquanto uma aponta da direita para a esquerda, outra aponta da esquerda para a direita. O ângulo entre elas é de 180 graus, ok? Então nós temos aqui a nossa soma vetorial, V1 menos V2, então 6 menos 8 é menos 2. Nosso terceiro vetor, aqui nós temos uma associação formando um ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular. A soma vetorial vai trabalhar com o ângulo de a fórmula de Pitágoras, né? Então eu tenho ali V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. O V ao quadrado eu quero descobrir qual é o vetor resultante. O V1 é 6, então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então 36 mais 64 é 100. O meu expoente vai passar para o outro lado, vai virar uma raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Belezinha? Como eu tinha dito lá no início, a gente pode utilizar a soma de vetores, ela é muito comum quando a gente trabalha com as leis de Newton, né? E o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar é as leis de Newton, então os vetores são muito importantes nessa relação. Então eu sei que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, tá? E é uma soma vetorial. É ela quem determina a aceleração de um corpo, a direção, o sentido, a intensidade da força. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos somar a força. É diferente do que a gente estava fazendo? Não, é exatamente igual. Então olha aí o mesmo exemplo que tinha lá em cima. Ó. Some as forças que são aplicadas sobre uma caixa. O procedimento é o mesmo mostrado anteriormente, né? Então, soma vetorial, F1 mais F2. Então, nós temos aqui que a força resultante vai ser 5 mais 4. 5 mais 4 é 9. Pronto. Notem que agora a gente está trabalhando com força
E a unidade de medida de força é Newton, por isso que tem um Nzinho. Então é um número seguido de uma unidade. Aqui, ó, nós temos aqui duas forças que estão formando um ângulo de 180 graus. Então, qual que é a fórmula? Força resultante é o F1 menos F2. Então, o F1 é 5 e o F2 é 6. Então, 5 menos 6 dá menos 1 Newton. Não esqueçam a unidade de medida. Terceiro exemplo. Tem aqui, ó, F1 de 3 Newton e F2 de 4 newtons. Como eles formam um ângulo de 90 graus, nós vamos ter que utilizar aqui a fórmula ao teorema de Pitágoras. Notem que é a mesma fórmula que a gente tinha lá em cima, a gente só usou no lugar do V o F. Né? Então aqui, ó, a força resultante vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. O expoente vai passar para o outro lado, vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Belezinha? Próximo, aqui ó, tenho duas pessoas empurram um carro em uma estrada plana e aplicam sobre ele as seguintes forças: 300 Newton e 500 Newton para a direita. Desprezando o atrito, qual é a força resultante? Então eu tenho ali ó, 500 mais 300, né? Vai dar 800 newtons. Essa é a nossa resposta. Nosso próximo exemplo aqui, ó. Eu tenho, a imagem mostra uma sala de visita de cima e um objeto e duas forças, F1 e F2, com intensidades de 300 e 400 newtons, respectivamente, perpendiculares, sendo aplicadas sobre ele ao mesmo tempo. Desconsidere o atrito e determine a força resultante. Então, um ângulo de 90 graus a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. 400 ao quadrado vai dar 160 mil. E 300 ao quadrado, 90 mil. Vou somar os dois, vai dar 250 mil. Raiz quadrada de 250 mil. Então, parece ser difícil essa conta, mas não é não. Olha lá, tenho 4 zeros, então minha resposta tem que ter a metade desses zeros, então tem 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, 5 com 2 zeros, a resposta é 500 newtons. Exercício. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Ela sai de sua casa e anda 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda, andando 2 quarteirões para o oeste. Virando a seguir, novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão tem 100 metros, o deslocamento dessa pessoa e a distância percorrida vai ser de quanto? Né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma grade aqui para poder fazer o desenho do deslocamento da nossa pessoa. Né? Vou colocar aqui uma rosa dos ventos, né, para nos orientar da onde a gente está seguindo. Então, não precisa necessariamente fazer esse desenho da rosa dos ventos, você pode fazer só 2 risquinhos ali, uma cruz, né, colocar norte, sul, leste, oeste, para você se orientar. Tá ok? Então, eu sei que cada quadradinho desse tem 100 metros. Então, ele anda 2 quadradinhos em direção ao norte. Tá? Eu posso escolher qualquer ponto da minha malha para começar o meu movimento. Então, eu escolhi um centro ali. Tá? Ele vai andar 2 quarteirões para o norte e agora vai virar para a esquerda e vai percorrer 2 quarteirões para o oeste. Depois ele vai virar à esquerda de novo e vai percorrer 2 quarteirões para o sul. Então,
Agora, seguinte, ele quer saber a distância percorrida e o deslocamento, tá? Então, primeiro, o deslocamento é a menor distância que separa o ponto de partida do ponto de chegada. Então, a menor distância são ali, ó, o final da seta, da primeira seta que a gente colocou, o começo da primeira seta que a gente colocou e o final da segunda seta. Então, dá ali 2 quarteirões, a linha amarelinha ali, né? Cada quarteirão tem 100 metros, então ele vai ter 200 metros. Agora, o deslocamento. O deslocamento é todo o caminho percorrido pela pessoa. Então, ele andou 2 quarteirões para o norte, 2 para o oeste, 2 para o sul. Então, o caminho percorrido por ele foi de 600 metros. É todo o caminho feito por ele. Ok? Próximo exemplo. Um automóvel percorre 6 km para o norte e, em seguida, 8 km para o leste. A intensidade do vetor posição, ou seja, o deslocamento em relação ao ponto de partida, é de quanto? Então, vamos colocar nossa malha e a rosa 200. Agora, os 6 e o 8 são múltiplos de 2. Então, o que eu vou fazer? Cada quadradinho vai valer 2 metros, tá? 2 metros não, 2 quilômetros. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro, ele vai 3 quadradinhos para o norte. Cada quadradinho é 2, então 2, 4, 6 quadradinhos. 6 quilômetros, tá? Para o norte. Depois, ele vai para o leste, tá? Então, o leste é da esquerda para a direita. Então, olha lá, eu coloquei ali, ó, 4 quadradinhos. Cada quadradinho 2 metros, tá? Então, do ponto aonde a minha seta chegou até o ponto de partida, do ponto de partida até o ponto de chegada, olha lá, nós vamos formar aqui, ó, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a gente utiliza aí o teorema de Pitágoras, porque as duas forças formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Então nós temos aqui, ó, que o deslocamento é a menor distância que separa o ponto de partida do ponto de chegada. Nesse caso, o deslocamento forma um triângulo retângulo. Precisamos descobrir a hipotenusa, que é o nosso segmento de reta amarelo ali, tá? Então, é lá, h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O h ao quadrado é 8, ou o a, a gente vai colocar o 8, pode ser o 6, não importa qual é qual, ali não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, o a é 8, o b é 6, então vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64 mais 36 igual a 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, está aqui a nossa resposta. Nosso próximo exemplo. Um avião voa com velocidade própria de 600 km por hora em direção ao norte, em uma região onde os ventos são de 80 km por hora soprando do norte para o sul. O vetor da velocidade resultante do avião vai ser d. Então, vamos lá. Primeiro, aviãozinho aqui, seguindo em direção ao norte. Vou colocar nossa rosa dos ventos aqui. Então, ele tem aqui, ó, uma velocidade de 600 km por hora. Ele está indo para o norte, tá? Do sul para o norte. Já eu tenho um vento que bate na frente, ali no nariz do avião, de 80 km por hora. Então, ele está indo, o vento está no sentido contrário do avião, tá? Então, nós temos aí, ó, as duas setinhas formando mesma direção, mas sentidos opostos, né? Formando um ângulo de 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 180 graus, eu tenho aí V
o V resultante, né, o vetor resultante, vai ser VA, né, menos VB. Então, 600 menos 80, eu vou ter aí uma velocidade resultante aí de 560 km por hora. Próximo. Um barco tem velocidade própria de 600 km por hora quando não há correnteza. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Nosso barquinho, quando ele não tem nenhuma correnteza, a velocidade ali é 60 km por hora. Ao atravessar uma região com uma correnteza no sentido oposto quer dizer que ela vai para trás, tá? Sentido oposto ao movimento do barco, subindo o rio. Ele experimenta uma velocidade em relação à margem de 56 km por hora. Então, uma velocidade resultante, tá? Então, a velocidade dele sem a correnteza era de 60 km por hora. Com a correnteza, é de 56. Eu quero saber qual é a velocidade da correnteza. Tá? Então, 54 é a velocidade resultante, 60 é a velocidade que ele tinha, e a velocidade da correnteza eu não sei. Então, eu vou substituir ali, ó. O 60 é positivo, passa negativo, vai ficar 54 menos 60, vai ficar menos 4. Note que eu tenho menos dos dois lados, né? Então eu posso simplificar os dois sinaizinhos de menos e a minha velocidade vai ser de 4 km por hora. Ok? Próximo. O próximo é o resumo, né? Então o que a gente viu hoje? Que as grandezas são divididas em escalares e vetoriais. Que escalares elas têm apenas uma intensidade numérica e uma unidade medida, enquanto que as vetoriais ela vai ter além da intensidade numérica e da unidade medida, ela vai ter uma direção e um sentido. Que vetor é um segmento de reta orientado, tá? Pode ser aí uma setinha, né? Que os vetores que nós vamos mais utilizar são os que têm mesmo sentido, formando um ângulo entre eles de 0 graus, os que têm sentidos opostos, que formam um ângulo de 180 graus, e os perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. Tá ok? Fim da aula de hoje. Eu espero ter ajudado. Agradeço a todos aí por ter assistido. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ajude a fazer a divulgação aí dos vídeos.